escola Climeia é uma escola um pouco diferente, né? Ela é diferente não pelo fato das crianças estarem aqui o dia inteiro, por ser uma escola de tempo integral, mas em função da gente ter tido a necessidade, assim que a escola foi inaugurada, de criar um projeto para essa escola com esse perfil, né, no município de Teresópolis. Então, é claro que a gente consultou, né, a secretaria nos possibilitou também experiências de outras escolas, mas cada escola é uma. Em Teresópolis as escolas têm um perfil, ainda mais contando com a questão da localidade onde nós nos situamos. E, em função disso, a escola Climeia foi totalmente formatada para este espaço, essa comunidade e naquilo que as pessoas, né, assim que a escola foi inaugurada, pensaram, né? Então a Climeia é uma escola que vem se construindo ao longo do tempo, né? As experiências positivas, as experiências negativas são os parâmetros para que a escola faça as escolhas hoje fundamentam todo o trabalho da escola Climeia. A estrutura física da escola a nossa escola não é uma escola pensada para ser uma escola de tempo integral, então a nossa estrutura física ela não contempla essa proposta, então os espaços, a arquitetura da escola não foi pensada para uma escola de tempo integral, onde as crianças passam aqui o dia inteiro, onde são desenvolvidas atividades culturais, né? Então a gente enfrenta essas dificuldades de estrutura física igual qualquer escola da rede municipal ou escola pública do nosso país. A estrutura pedagógica da escola é uma estrutura diferenciada. Essa opção metodológica que a escola hoje faz e que encontrou, né, muito positiva, vem dessa busca por uma escola diferente, né, e na tentativa da gente atender essa criança o dia inteiro de forma integral. É uma clareza muito grande que essa equipe tinha, assim que a escola foi inaugurada, era de que a gente não queria que a escola fosse dividida em 2 períodos, né, o primeiro turno e o segundo turno. Por meio dessa demanda, os próprios professores foram, a princípio, se organizando de forma que eles pudessem se comunicar, que os trabalhos se articulassem. A partir daí a gente teve uma grande possibilidade, que foi o fato de nós termos professores que ficam na escola o dia inteiro. A possibilidade de ter o professor o dia todo na escola permitiu e foi o campo fértil para que a metodologia hoje, que é a metodologia de projeto de trabalho, que a escola faz essa opção, se configurasse como a melhor opção para a nossa escola. A gente tem crianças de formas diversas. A gente tem crianças que dentro dos conceitos escolares, né, das quais a escola tem que abordar, elas não têm dificuldade nenhuma. Mas são crianças às vezes agressivas, às vezes não conseguem conviver bem com o colega. E parte e função da escola ajudar cada uma das crianças a se desenvolver integralmente enquanto indivíduo. Agora, falando de uma forma bem sistematizada, escolar, né? Quando a gente fala de criança com necessidade educacional especial, a criança tem dificuldade de aprendizagem de alguns conceitos dentro da própria escola. Então nós temos temos um aluno nosso que ele é deficiente visual, né? E isso foi uma coisa bacanérrima, porque o nosso aluno Fabiano, a escola inteira aprende a lidar com essa diferença que é muito particular, né? A gente vive num mundo visual e tentar entender como para ele funciona esse mundo que não é visual para ele, é tátil, né? É tátil, é auditivo, né? Que ele tem que usar todos os outros sentidos. Pra gente foi um pouco, não complicado, mas diferente. Então a escola teve que desenvolver outras habilidades. E aí a gente tem o jardim sensorial na escola, justamente foi criado pensando no Fabiano, para tentar atender essa necessidade específica dele. Mas ele também, se ele tiver que levar bronca, ele leva bronca. Se ele tiver que tomar advertência dentro da escola, ele também vai tomar advertência. Então a gente entende o Fabiano como uma criança que precisa desse atendimento particular em algumas áreas, mas que ele precisa desse atendimento generalizado e coletivo dentro da escola também para se fazer parte dela. Bom, o Fabiano chegou pra gente, primeiro foi assim, foi uma surpresa e foi uma preocupação ao mesmo tempo, porque receber a notícia de que eu iria ter um aluno deficiente visual com cegueira total, me deixou um pouco assim aflita em pensar de que forma que eu ia conseguir proporcionar momentos de aprendizagem para ele e para todos os demais.
E aí logo após ele veio a informação de que ele teria um cuidador, uma pessoa que iria ficar com ele para fazer toda essa adaptação de todas as atividades, tudo que era feito em sala de aula, tudo que era proposto para todos os alunos, ele faria da mesma forma. Meu trabalho com o Fabiano é adaptar as atividades que a professora passa para o restante da turma e adaptar essas atividades para o Braille, né? Fazer a leitura dos textos, das atividades para ele. Algumas atividades ele faz oralmente, outras é transportado para o Braille, né? Transporta as atividades para o Braille, ele lê. As atividades, né, com matemática, ele usa o material dourado, né? A gente faz a adaptação toda para o material dourado, onde ele desenvolve os cálculos todos, né? As adições, subtrações e até mesmo a multiplicação. No período da tarde eu desenvolvo as oficinas com ele, né? Separadamente, né? Que são as oficinas de informática, onde ele trabalha com 2 vox, né? Onde ele digita um caractere e o programa fala para ele qual é a letra que ele apertou, né? E assim ele pode utilizar o computador, o programa vai falando tudo o que ele faz. E também acompanho ele, né, no refeitório, na hora do recreio. Estou sempre ali com ele, zelando, né, pelo cuidado dele ao brincar no pátio, no recreio, junto com os amigos. E várias ações foram feitas para que pudesse, aos poucos, ele começar a perceber de que forma ele teria que se comportar, prestar atenção no que ele tinha que fazer, executar as atividades. Ele não conseguia dar sequência ao que ele fazia. Ele iniciava, mas na metade ele já dizia que não queria mais, né? Já sentia uma falta de vontade muito grande. Hoje a gente já vê assim, uma mudança perceptível, né, nessa vivência escolar do Fabiano. Assim, em termos de comportamento, uma criança calma, tranquila, tá? De vez em quando faz a bagunça dele, normal, como outra criança qualquer, mas é tranquilo, é muito atencioso e presta atenção. Ele troca o olho pelo ouvido, né, pela mão, por onde ele vê, né? Eu não faço geralmente nada assim diferente, não dou uma atividade para a turma e dou outra atividade para ele, dou as mesmas atividades, né? Por exemplo, agora a gente está trabalhando números romanos por causa da questão dos dinossauros, do projeto de trabalho, né? E aí a gente viu que foi a partir do século XIX que começaram a descobrir os fósseis, né, encontrar esqueletos e tal, e tudo mais. Então a gente entrou em números romanos para eles entenderem o que é, né? Porque tá lá, século X e X. Tia, o que é isso? Século X e X. Então vamos ver números romanos, vamos entender o que é século, esse tempo, tudo isso. Aí a gente tá trabalhando, né? E ele também tá junto, estudando números romanos, né? No caso em matemática com a gente ali. A metodologia por projetos de trabalho facilitou todo esse trabalho em sala de aula com o Fabiano, de forma que ele vivenciou a todo momento tudo que ele via na sala de aula, né? No momento em que nós falávamos sobre o peixe que vivia lá no fundo do mar, ele podia experimentar tocar no peixe, que era o aquário que vinha para a sala de aula, com o peixinho deles, que era assim, bem fantástico. Enfim, toda a escola envolvida nisso, né? Cada turma com seus interesses, com as suas pesquisas, e toda a escola unida trouxe para ele também assim toda uma vivência prática, né? Ele via em sala de aula, ele estudava, ele cantava, ele construía textos, ele fazia os cálculos matemáticos e ao mesmo tempo ele podia perceber isso nas oficinas, quando ele estava no teatro, na dança, em outras áreas, porque é interligado, né? Não é separado, não é diferente, não é segmentado. Fica interligado pelo projeto de trabalho, que você acaba falando e vivenciando aquilo que ele tem interesse
de aprender. E isso, além do mais, estimula mais ainda essa questão da busca dos conhecimentos, né? Porque ele quer aprender um assunto que partiu dele, né? Do interesse que ele tem, do que é importante para aquele momento. E aí a aquisição do conhecimento, todo esse processo de aprendizagem se torna muito mais significativo. Que ele fica empolgado em descobrir as coisas, né? E assim, não é só aquele conteúdo que você tem que dar por dar, mas é aquele conteúdo que eles escolheram para estudar, né? Como hoje eu falei para eles, né? Eu dei essas frases aqui, e aí o que aconteceu? Isso daqui eu trabalho em História no 6º ano, e a gente é 3º ano, e com o Fabiano também não é diferente, da mesma maneira. Eu acho que ele acompanha, tenho certeza que ele acompanha muito bem. Eu tenho certeza que a bagagem que ele vai sair daqui vai ser enorme, né? Porque ele está criando isso, né? Então, se é uma coisa que ele está criando, que ele tá com interesse, ele vai levar isso para a vida toda. Essa é uma metodologia fantástica, que ela possibilita a gente perceber o nosso aluno integralmente. Essa metodologia possibilita que as crianças se tornem os atores, né, e os autores do seu conhecimento, e que as crianças possam ter a liberdade e consigam colocar em prática aquilo que elas já têm inato nelas próprias. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma oficina dada pelo Fabiano. Ele fez uma oficina para ensinar para os coleguinhas da turma como que ele vê as letras, como que ele aprendeu a ler e a escrever, como é que é o braille. Cada criança recebeu um pedacinho de massinha e recebeu o alfabeto em braille e fez o seu nome em braille para poder ser demonstrado como que ele poderia ler. E o legal é que depois ele foi passando na mesa e ele foi vendo, falou assim: não, você escreveu o seu nome errado, não é assim, você escreveu numa posição diferente, você teria que botar essa bolinha mais pra cá. Então foi um momento que ele estava atuando na sala de aula e as crianças também adoraram. Ele se sente participativo pelo fato, como a irmã dele também estuda na escola, também aprende com essa metodologia. Ele chega em casa falando: estou aprendendo sobre dinossauros, estou aprendendo com a turma. E ele contribui, inclusive ele traz livros, ele traz matérias, porque ele pode participar, ele escuta na televisão, ele escuta a irmã lendo na internet ou algum livro, então ele pode trazer a contribuição dele. Então ele se sente participativo o tempo todo. A metodologia ajuda ele a ser incluído nas tarefas, nas pesquisas da sala de aula. Então assim, eu acho que tem muito a contribuir, muito mesmo. É fantástico, porque ele participa junto, ele fala, ele interage, ele traz pesquisa também. Ele trouxe um livro maravilhoso sobre os dinossauros pra gente, né? E as crianças ficaram encantadas. Tia, o livro de Fabiano tem tudo, tá completo, tia. Né? É muito gostoso. Ele tem uma mente incrível, uma memória incrível. Ele consegue guardar as coisas com muita facilidade, né? E quando ele sabe, ele expõe. É um menino fantástico, maravilhoso, super inteligente, muito inteligente. Se a gente for pensar na diferença, não existe. A única coisa que tem é uma diferença física que em sala de aula se tornou mínima diante de todo esse envolvimento com o projeto. A escola Culimeia é maneira. Eu gosto de informática, recreio. Essas oficinas são maneiras, elas. Recreação, educação física,
a gente faz essas oficinas assim e depois vai pra janta. Que agora na nossa escola tem janta todos os dias. Eu tô aprendendo... sabe o que eu tô pesquisando? Eu tô pesquisando sobre dinossauros. Eu descobri que os dinossauros, eles são carnívoros. Eles comem carne. E na boca do tiranossauro tem uma bactéria. E a sua professora, você gosta dela? O nome dela é Giovanna. Às vezes, quando a turma faz uma bagunça, ela dá uma bronca e chama a tia Carla. A sala 8 faz bagunça e a tia Giovanna às vezes dá uma bronca muito grande nessa turma. E você é bagunceiro? Eu não. Sabe o que é isso aqui, tia Lu? Não. É um tissuru, um passarinho. Foi você que fez? Tio Renan que fez pra tia Edna. Aí você pegou? Eu peguei. Eu adoro essa escola. Eu adoro. Eu adoro tanto.